Olá, mentes brilhantes do terceiro ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal de estudo 5.2 Palmas Homeschool. Sou a professora Cristina Rodrigues, da Escola Municipal de Palmas e também da Rede Municipal de Ensino. Hoje é a nossa 20ª aula do componente curricular de língua portuguesa e, como de costume, está presente a nossa querida Fava de Belota. Cumprimenta a galera, Fava! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Vocês já separaram lápis, caderno e borracha? Muito bem, porque hoje a aula vai ter muitas informações importantes e faz necessário vocês anotar. Outra coisa, estão em um ambiente organizado e tranquilo? Ah, que legal! Sendo assim, o meu lema é o seguinte, vocês pensam daí e eu pergunto daqui. Boa aula, pessoal! Estudamos em teleaula passadas a estrutura da sílaba. Vimos como pode ser a estrutura de uma sílaba. Vimos que tem sílabas que têm apenas vogal, tem sílabas que têm consoante e vogal, tem sílabas que têm consoante, vogal e consoante, tem sílabas com consoante, consoante, vogal e tem sílabas que têm consoante, consoante, vogal, consoante e consoante. O que é interessante prestar atenção aqui é que toda sílaba tem vogal. Toda sílaba tem vogal. E não existe sílabas que têm apenas consoante, tá? Então prestem atenção na formação e na estrutura das sílabas. Hoje nós vamos analisar duplas de consoantes que se separam na segmentação da palavra. O que é segmentação, professora? É quando eu separo a palavra em sílabas. Eu segmento elas em sílabas. Hoje, essas duplas de consoantes, elas se separam. Quando eu segmento a palavra, elas não permanecem juntas. Então, a dupla de consoante RR, SS, SC, SC cedilha e CC, na segmentação de palavras, elas se separam. Olha os exemplos. Carro, pássaro, disciplina, exceção, cresça. Vocês estão vendo? Elas não ficaram na mesma sílaba, elas se separam. Já tem um outro grupo de consoantes que elas permanecem na mesma sílaba, elas não se separam. Grupos de consoantes que não se separam na sílaba são LH, CH, NH, QU e GU. Sempre que eu tiver essas duplas de consoantes, elas não se separam, ou seja, quando eu vou segmentar a minha palavra, elas permanecem juntas. Vamos ao exemplo. Milho, chaveiro, galinha. Olha o NH, ó, não se separou. Aquele, guitarra. Olha, o GU aqui não se separou, mas quando chegou no RR, ele teve que se separar, porque ele é do grupo de consoantes que se separam. É importantíssimo que saibamos fazer essa segmentação correta das palavras. Depois que aprendemos a fazer a segmentação correta das palavras em sílabas, é hora de aprendermos a fazer a classificação das palavras de acordo com o número de sílabas. Vamos a esses exemplos. A palavrinha chá. Quantas sílabas tem? Quantas vezes você abre sua boca para pronunciar a palavra chá? Chá. Então, ela tem quantas sílabas? Uma sílaba. Quando a palavra tem uma sílaba, lembra nas nossas últimas teleaulas, falamos que ela é monossílaba. Olha lá. Monossílaba.
Monossílaba. Essa palavrinha papel. Papel. Quantas sílabas? Exatamente, 2 sílabas. Se a palavra tem 2 sílabas, ela é classificada como dissílaba. Sim, dissílaba, dissílaba. Dissílaba. E quando a palavrinha, vamos ver aqui, brinquedo. Brinquedo. Quantas sílabas? 3 sílabas. Quando tem 3 sílabas, chamamos-a de trissílaba. Sim. Trissílaba. Olha o acento, hein? Trissílaba. E essa palavrinha tem quantas sílabas? Vamos ver. Transparente. Quantas? 4. 4 sílabas. Quando tem 4 sílabas, chamamos-as de... classificamos essa palavra? Como não é 4 sílabas, não. Não, é polissílaba, tá? 4 sílabas, polissílaba. Polissílaba. E essa palavrinha? Zoológico. Vamos ver quantas sílabas. Zoológico. Quantas? 5 sílabas. E agora, quando tem 5 sílabas, como que nós classificamos? Como? Polissílaba. Sim. Polissílaba. E essa palavra aqui? Cardiologista. Tem quantas sílabas? Cardiologista, 6 sílabas. Quando tem 6 sílabas, classificamos-a como? Como? Polissílaba. Sim, Fava, qual que é a sua pergunta? Prof, polissílaba. O que significa polissílaba? Muito bem, Fava. Polissílaba, mentes brilhantes, significa muitas sílabas. Quando a palavrinha tiver apenas uma sílaba, chamamos-a de monossílaba. 2 sílabas, dissílabas. Dissílaba, 3 sílabas, trissílaba. Mas quando tiver 4, 5, 6 ou mais sílabas, iremos chamá-la de polissílaba, porque a palavrinha polissílaba lembra muitas sílabas. Conseguiu entender, Fava? Ah, prof, muitas sílabas numa mesma palavra. Correto, Fava, muito bem. Agora, nós vamos fazer uma atividade. A atividade vai aparecer aí na sua tela. A atividade fala assim: assinale a alternativa cujas palavras sejam formadas apenas por monossílabas. O que é monossílaba? São as palavras que têm uma única sílaba. Vamos ver qual dessas alternativas são formadas por palavras monossílabas? Letrinha A: sol, rua, pé. Letra B: baú, pá e sim. Letra C: não, pé, flor. Letra D: mar, quem e baú. Conseguiram descobrir qual alternativa é composta apenas por palavras monossílabas? Conseguiu, Fava? Prof, eu fiquei em dúvida, mas eu já cheguei à minha resposta correta. A resposta é a letra C: não, pé, flor. Perfeito, Fava, muito bem. Porque, rua, eu abro a boca 2 vezes para pronunciar. Baú, também. Então, a única alternativa é a letra C. Perfeito, Fava. Vamos à próxima? Nessa questão, pergunta-se assim: marque a alternativa
cujas palavras sejam formadas por 2 e 3 sílabas, ou seja, ele quer saber a palavrinha de sílaba e trissílaba. Letrinha A, blusa, cadeado. Letra B, sabão e rei. Letra C, cavalo e girassol. Letra D, baú e carvalho. Conseguiram perceber, mentes brilhantes? Qual dessas alternativas apresenta palavras formadas por 2 e 3 sílabas? Qual? Conseguiu descobrir, Fava? Sim, prof. É a alternativa D. Baú, carvalho. Baú, 2 sílabas. Carvalho, 3 sílabas. Perfeito, Fava, muito bem. Vamos à nossa quarta perguntinha? Fala assim. Assinale a única alternativa que não é composta por palavras trissílabas. Ou seja, eu tenho várias alternativas, mas tem uma delas que as palavras não são todas trissílabas. O que é trissílaba? São palavras formadas por 3 sílabas. Vamos lá? Letrinha A. Janeiro, beleza e planeta. Letra B. Pimenta, açougue, salada. Letra C. Subida, ouvires e crescer. Letra D. Ouvido, narina e palato. Conseguiram? Preste atenção. Ele perguntou assim: a alternativa que não é. Qual alternativa que não tem onde todas as palavras não são trissílabas? Fava, você conseguiu descobrir? Ai, prof. Essa daí eu achei difícil, porque eu leio as palavras, parece que todas são trissílabas. Ah! É a alternativa C, prof. Subida, ouvires e crescer. Crescer é a única palavra de sílaba, ou seja, a única palavrinha com 2 sílabas. Perfeito, Fava. Muito bem. Vamos à nossa questão. Ele questiona assim. Nas alternativas a seguir, há apenas palavras polissílabas, exceto. Exceto significa que tem uma alternativa em que ela não é, em que as palavras não são polissílabas. Então, eu quero que você descubra essa alternativa para mim, onde as palavras não são todas polissílabas. Polissílabas são palavras com com 4 ou mais sílabas. Letra A, borboleta, brasileiro, barbaridade. Letra B, caramujo, literatura, saboneteira. Letra C, assinatura, desvio e carroça. Letra D, sorveteria, cabeleireiro e adolescente. Letra E, amparado, nadadeira e viaduto. E aí, dona Fava, conseguiu descobrir qual das alternativas não tem palavras, todas as palavras não são compostas por polissílabas? Ai, prof, essas palavras são grandes, né? Muitas sílabas, polissílabas. Deixe-me ver. Prof, é a alternativa C. A alternativa C tem assinatura, desvio e carroça. Exatamente. Nessa alternativa só tem uma palavra polissílaba. As outras não são polissílabas. Perfeito, Fava. Que coisa bacana, muito bem. Agora é com vocês, meus mentes brilhantes. Na aula de hoje, aprendemos sobre a classificação das palavras quanto ao número de sílabas. Vimos que quando uma palavra tem uma sílaba, ela é chamada de monossílaba. Se tem 2 sílabas, dissílaba. 3 sílabas, trissílabas, mas quando a palavra tem 4 ou mais sílabas, elas são chamadas de polissílabas. No seu material de estudo, terá mais atividades sobre esse assunto.
Continuem fazendo as atividades propostas para que você consiga ampliar o seu conhecimento. E lembre-se, você pode, se você não tem acesso à internet, você pode ir até a sua unidade escolar e retirar as atividades impressas. Se você faz o uso da plataforma Palmas Homeschool, é importante que você transcreva essas atividades no caderno também, ok? E outra coisa, pegou atividades impressas na escola, tem que devolver, porque como que os professores vão corrigir se você não devolver? Como que nós vamos acompanhar o seu desenvolvimento? Pegou, devolveu, ok? Sendo assim, abraços de sabedoria e até a nossa próxima aula.